Olá, meus amados, graça e paz. Hoje nós estaremos refletindo em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 4, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós serei por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quero estar pensando um pouquinho com vocês num tema que eu tenho trabalhado nesses dias em que nós estamos confinados, sobre sabedoria e inteligência espiritual. Hoje eu quero falar mais diretamente sobre a inteligência espiritual. O que é a inteligência espiritual? Ela é uma destreza, uma habilidade para cumprir com sucesso uma missão, né? A gente entende o seguinte, que a pessoa que tem inteligência, ou a pessoa que usa de inteligência, é uma pessoa que está acima da média. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Isaac, Abraão, podemos lembrar de Moisés, José, tantos homens e mulheres da Bíblia que usaram dessa sabedoria que Deus derrama dos altos céus sobre os filhos que buscam, sobre aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, glorificar o seu nome. Como o nosso caso, por exemplo, somos servos do Senhor, desejamos anunciar a palavra do Senhor, desejamos fazer o reino de Deus crescer aqui na terra. Então nós precisamos dessa inteligência espiritual, que é essa habilidade sobrenatural dada por Deus. Quer dizer, Deus derrama sobre nós dessa habilidade espiritual para que nós possamos ser bem-sucedidos nos nossos intentos. Se nós estamos batalhando uma batalha, se nós estamos travando uma guerra contra um inimigo, nós precisamos ser inteligentes. Porque se nós não formos inteligentes, nós vamos sucumbir aos ataques do maligno. E é o que estava acontecendo com Israel. O que eu li aqui nessa oportunidade, esse gigante estava afrontando o exército de Israel e o exército estava com medo. A Bíblia chega a dizer ali que eles estavam temerosos, espantados. Eles se escondiam de um lado do vale, enquanto esse gigante iria para dentro do vale, buscando um guerreiro de Israel para que pudesse lutar contra ele. Porque eles entendiam o seguinte, que a batalha não começava com o exército diretamente. A batalha começava com os representantes do exército. E aquele representante que ganhasse a batalha, entendiam eles que o exército seria bem sucedido. Então entra Davi nessa história. Davi chega ali para encontrar com os seus irmãos, mandado pelo seu pai, que queria saber notícia dos filhos. E Davi vê aquele alvoroço todo. Então eu quero ver com vocês os benefícios da inteligência espiritual na vida daquele que está envolvido com a obra de Deus. Nós estamos diante de um ataque do maligno. O nosso Golias hoje chama-se coronavírus. E nós temos que enfrentar esse mal. Ou nós vamos fazer como Israel, nós vamos nos esconder, nós vamos temer, nós vamos ficar apavorados, né? Então nós podemos usufruir dessas ferramentas que Deus deixou para nós.
E eu diria assim para vocês, que a sabedoria que vem do alto e a inteligência espiritual, elas andam de mãos dadas. O objetivo delas qual é? Que nós sejamos abençoados por Deus, que nós tenhamos êxito naquilo que nós vamos fazer, e isso serve para todas as áreas da nossa vida espiritual, nossa vida secular, nosso trabalho, a nossa convivência com as pessoas. Nós precisamos usufruir dessa inteligência espiritual, porque senão nós vamos colocar os pés pelas mãos e vamos acabar fazendo tudo errado, Nós vamos jogar por terra tudo aquilo que nós temos plantado ao longo dos anos. Então precisamos agir com inteligência espiritual. E Davi agiu com inteligência. Davi era acima da média. Primeira coisa que a inteligência espiritual nos dá, e que Davi fez: Davi viu o que ninguém viu. 1 Samuel 17:26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? O que Davi viu que ninguém viu? Nenhum soldado, nem o rei Saul viu. O que ele viu? Olha só o que ele viu. Quem é, pois, este incircunciso filisteu? O que Davi viu? Davi viu que aquele filisteu não tinha a marca da aliança de Israel com Deus, que era a circuncisão. Davi tinha um pacto com Deus, Golias não. Interessante que eu fico pensando que a visão humana fez Davi ver a mesma coisa que os outros viram, um inimigo gigante. Contudo, a visão espiritual fez Davi ver além da aparência gigantesca de Golias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi fixou sua visão no Deus Altíssimo, no Deus eterno, fiel, todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, que luta as nossas guerras e nunca perde uma peleja. Interessante que até essa batalha aqui, Golias não tinha nunca perdido uma batalha. Todos os exércitos queriam contratar Golias, só que agora ele está batalhando não é contra Davi, ele está batalhando contra o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, quando alguém mexe com a gente, quando alguém fala mal da gente, não está mexendo com a gente, não está falando mal da gente, está falando mal de Deus, está mexendo com Deus, porque nós temos uma aliança com o Senhor. Hoje a nossa aliança, a nossa circuncisão, ela é do coração, quando nós consagramos o nosso coração ao Senhor, porque a circuncisão, ela era uma consagração feita a Deus, um ato de consagração, uma aliança estabelecida com Ele. E hoje a nossa aliança está no coração. Jesus Cristo mora no nosso coração. A nossa aliança foi realizada na cruz do Calvário. Segundo, Davi entendeu o que ninguém entendeu. Olha o que a inteligência espiritual reservou para Davi, proporcionou para Davi, beneficiou Davi. Davi entendeu o que ninguém entendeu. 1 Samuel 17, 34 a 37. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, vinha um leão e um urso, tomavam a ovelha do rebanho, eu saí após ele e o feri, livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri, o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. O que Davi entendeu que ninguém tinha entendido até então? O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão dos filisteus. Sabe por que Israel estava com medo do exército filisteu? Sabe por que muitas vezes nós ficamos com medo do Covid-19, esse coronavírus? Porque nós queremos lutar contra esses gigantes usando a nossa força,
Davi tinha entendido que a força vinha do Senhor e não dele. Ele entendeu que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, e que ninguém pode resistir ao seu querer ou impedir a sua ação poderosa. Meus irmãos, Davi partiu para o confronto com Golias. Eu posso ver pelos olhos da fé. Sabe por quê? Porque Davi confiava no Altíssimo. Ele não confiava na sua força, porque ele não tinha. Ele sabia que a vitória vinha do alto, que Deus entregaria nas suas mãos aquele incircunciso filisteu que desafiara os exércitos de Deus vivo. Que maravilha isso! Que maravilha isso! Eu fico maravilhado de pensar que o Senhor é que peleja as nossas pelejas. O Senhor é que batalha as nossas batalhas. O Senhor me livrou da mão do leão. Quantos leões nós já matamos? Quantos ursos nós já matamos? Que são problemas. Isso tudo aqui é figura de linguagem para dizer para nós que o leão é um problema, que o urso é um problema e que o gigante é um problemão. Nós já vencemos os problemas menores. Nós já vencemos as batalhas menores. Então nós estamos preparados para enfrentar as batalhas maiores, porque nós reconhecemos que a força e o poder vem do Senhor. Efésios 6:10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir às astutas ciladas do maligno. Terminando, 3. Davi fez o que ninguém fez. Em terceiro lugar, Davi fez o que ninguém fez. 1 Samuel 17, 45 a 47 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem te tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. O que Davi fez que ninguém fez? Olha só: porém, disse Davi, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem isso tem enfrentado. Olha só, meus irmãos, Davi não disse que ia enfrentar o gigante em seu próprio nome, ou que ele ia enfrentar em nome do exército de Israel, ou do rei Saul. Não, mas que ele ia em nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Deus a quem Golias tinha afrontado. Está vendo? Quando afrontou o povo de Israel, estava afrontando o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque Israel tem uma aliança com Deus. Só para vocês terem ideia, você vai lá em Romanos capítulo 11, e você vê que Deus vai salvar Israel dentro da grande tribulação. É a menina dos olhos do Senhor. Por quê? Porque tinha uma aliança, e hoje nós temos essa aliança do coração. O Senhor Jesus mora no nosso coração. Ele não confiou nas armas, nas estratégias dos homens, conhecimentos e técnicas humanas para vencer o gigante. Sabe o que ele pegou? Ele pegou uma funda, pegou algumas pedrinhas no riacho e partiu para a batalha. Lá no Rio Grande do Sul nós chamamos essa funda de bodoque. Quando criança usei muito bodoque. Então ele fez algo inusitado, pegou a espada do gigante, matou aquele gigante que amedrontava e ameaçava Israel. Não foi a pedra que matou o gigante. O que matou o gigante foi a confiança que Davi tinha no Senhor dos exércitos. Ele tinha inteligência espiritual. Ele via o que ninguém mais via. O que ele via? O domínio de Deus e a ação dele em meia circunstância. Ele discernia a diferença entre o futuro dos que temem a Deus e dos que não temem a Deus. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele valorizava a aliança e a comunhão com Deus. Assim, Davi, meus irmãos, partiu para experimentar os maiores milagres de Deus, e ele pôde experimentar os maiores milagres de Deus na sua vida. Obteve êxito em várias batalhas e deixou-nos importantes lições da sua própria vida.
Davi escreveu no Salmo 108, versículo 13: em Deus faremos proezas, pois Ele calcará os pés dos nossos inimigos. Davi corta a cabeça do gigante, leva para a entrada da sua tenda, e ali ele deixa, para mostrar para Israel que aquele gigante tinha caído por terra, e que Deus é maior do que todos os gigantes. Não importa o tamanho do nosso gigante, importa o tamanho do nosso Deus. Sabe por quê? Porque quanto maior o gigante, maior é a queda e maior é a vitória. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Amém.